sempre conto uma história. Não sei se alguém aqui já me ouviu falando em alguma palestra, alguma atividade. Alguém já me ouviu? Eu queria repetir uma história. Aí, se alguém já ouviu, vai ouvir de novo. É o seguinte: uma vez eu estava entrevistando um general que participou da ditadura militar. Ele até que ainda está vivo, um general relativamente moderado, um cara que tinha resistência por questão da violência e tal. Era um militar importante, um militar que estava num cargo importante. Eu perguntei: poxa, mas general, depois de fazer a entrevista, eu estava quase acabando. Eu falei: mas general, o senhor acabou apoiando o AI-5, o senhor é um cara até letrado, intelectualizado, ele é bem diferente da maioria dos militares. Como é que o senhor foi apoiar o AI-5? Aí ele falou para mim: olha, professor, ele chamava assim: olha, professor, em 68, aquelas passeatas todas, aquelas agitações, a gente ficou muito impressionado, achando que os comunistas, né, eles generalizam assim, os comunistas tinham mesmo muita força. A gente foi saber depois que não. Mas naquele momento a gente ficou muito impressionado, achando que eles tinham muita força. Fazia passeata pelo Brasil inteiro, com milhares de pessoas na rua em 68, e chegaram a sequestrar, ele falou assim, saltado, chegaram a sequestrar o embaixador dos Estados Unidos, a maior potência do mundo. O que eu podia fazer? Aí eu apoiei o AI-5. Aí eu falei: mas general, o senhor sabe perfeitamente que o sequestro do embaixador foi depois do AI-5. Ele ficou surpreso com ele mesmo. Vocês sabem que o sequestro do embaixador Charles Elbrick foi em 69, agosto de 69. E essas passeatas, essa agitação toda, majoritariamente estudantil, foi em 68. Então, o AI-5 foi assinado em dezembro de 68, bem antes do sequestro. Aí ele falou assim: mas é mesmo? Mas eu podia te garantir que o AI-5 veio antes. Eu fiquei impressionadíssimo com aquilo, porque, afinal, embaixador da maior potência do mundo, eles conseguiram sequestrar. Eu falei: tá certo, eu sei que o senhor não está mentindo. Então, a gente continuou a entrevista, aquilo acabou. Quer dizer, este cidadão não estava mesmo mentindo para mim. Naquele momento eu tive muita clareza entre a diferença que há, na diferença que há entre memória e história. A memória, muitas vezes, a gente constrói como uma forma até de conforto espiritual. A história é diferente. Eu não posso dizer que o AI-5 levou que o sequestro do embaixador levou à aprovação do AI-5, porque isso a gente chama de um erro histórico, um anacronismo, né? Existe essa palavra técnica para designar esse tipo de erro histórico. Não posso dizer isso. Como historiador, eu não posso dizer isso. Como pessoa, indivíduo, ou mesmo como um grupo que coletivamente constrói a sua memória, essas coisas podem se assentar no imaginário, na memória. E veja bem, a questão não é dizer quem é que está com a verdade. Quando eu dou aula sobre memória e história, meus alunos falam assim: então esse general estava mentindo. Eu falo: meu amigo, o importante nem é saber se ele estava mentindo ou não. Pessoalmente eu sei que não. Ele não estava mentindo. O importante é a gente entender como é que esses processos vão se constituindo. Por que na cabeça desse militar foi se constituindo essa memória confortável sobre o seu passado? Então, também na esquerda acontece isso. Entre os militantes que participaram das ações armadas urbanas, essas pessoas desenvolveram também a sua memória. E a gente está aqui num monumento à memória. Falar sobre essas questões, que são questões polêmicas e que confrontam memória e história. Num monumento à memória é alguma coisa, às vezes, até arriscada. Muitas coisas que eu falo não são confortáveis.
memória dos militares para a memória da esquerda. Então, às vezes, eu fico um pouco temeroso quando eu vou falar para uma audiência ou de militares ou de pessoas que participaram das ações armadas, da chamada luta armada, porque é claro que alguém pode se levantar e dizer: não, mas você está maluco, não foi assim, eu estava lá. O historiador que trabalha com a história do tempo presente, ele enfrenta sempre esse risco de ver aquilo que ele está tentando construir como conhecimento histórico contestado por alguém que viveu aqueles fatos. Quantas vezes eu estou falando e alguém se levanta assim, ou um ex-militar da reserva, ou alguém que participou das ações armadas, se levanta ou na hora dos debates fala assim: não, mas isso que você falou é mentira, ou isso que você falou não está certo, ou isso que você falou não é bem assim, porque eu estava lá. Então, para nós que lidamos com a história da ditadura militar no Brasil, na Argentina, em qualquer lugar, esses regimes que a gente chama de eventos traumáticos, tecnicamente a gente, na história do tempo presente, chama isso de eventos traumáticos. Temos que lidar constantemente com essa questão da memória, que tem as suas leituras próprias e devem ser respeitadas, e também do que a gente chama de coerção do coetâneo. Olha que expressão confusa que a gente usa tecnicamente na história para designar isso, em confronto com as pessoas que viveram os eventos, né? Então, são temas polêmicos. E para a gente entender coerção, que é a coerção do coetâneo. O coetâneo é aquele que viveu a época. Nós somos coetâneos de 2011, não de 2011, né, que nós estamos. Nós somos coetâneos. 12, está vendo como tem boa memória? Historiador tem que ter boa memória, né? No meu caso, não é assim. Então, eu me confundo muito com as datas. Então, eu queria dar um breve painel, eu estou cronometrando aqui para não ultrapassar muito o tempo de 1h10, para que vocês tenham oportunidade de levantar perguntas e questões, que é a parte, em geral, mais interessante, né? Eu queria levantar 3 blocos de questões que eu anotei aqui para vocês, umas naturalmente sobre a repressão, outras sobre a resistência e outras sobre a memória. A ditadura militar, ou regime militar, eu acho bobagem essa disputa de nomes que existe, muitos historiadores falam, é regime, ditadura, enfim. A ditadura militar, que a gente sabe bem o que foi, ela pode ser lida de diferentes formas. E uma forma possível, que eu pensei para a gente tratar do tema que me pediram aqui hoje, é exatamente pensá-la como a trajetória da construção do aparato repressivo. É simples de entender. A gente vai ver que de 64 a 85, não sei se todos estão familiarizados com essa cronologia, nós podemos identificar a história da montagem do sistema de repressão e de sua desmontagem. Que foi assim: em 64 foi dado o golpe, todo mundo sabe disso muito bem, e aí o que aconteceu? Assumiu uma junta militar, os 3 ministros militares, eles montaram uma junta, que deram nome pomposo de Comando Supremo da Revolução, e esses personagens, eles decretaram o ato institucional. Quando a gente fala em AI1, AI2, AI3, AI4, na verdade, o primeiro não teve número. Era o ato institucional do que eles chamavam de Revolução. Isso foi feito em 9 de março, e então o primeiro general-presidente só tomou posse ali alguns dias depois. Entre março e a posse do general Castelo, na verdade ele era Marechal Castelo Branco, a junta já começou a aplicar as primeiras punições, as cassações de mandatos de parlamentares, sobretudo, e as suspensões de direitos políticos, e prisão, tortura também, nem tanto quanto viria depois, mas já houve tortura
64. Pois bem, quando esse marechal assume a presidência da República, a junta se desmonta. Então isso é importante vocês entenderem essa cronologia. O golpe em março, a posse do Castelo em junho. Então, durante esse período, março, junho de 64, tem as punições. O Castelo Branco era muito vaidoso e ele logo percebeu que ele entraria para a história do Brasil e queria deixar sua imagem, vamos dizer assim, bem letrada. Então, ele moderou a aplicação das punições. Ele não queria continuar punindo muito. E por isso, o pessoal que já estava punindo, que era, em geral, constituído por coronéis, eles conduziam os chamados inquéritos policiais militares. Esses inquéritos eram abertos para punir a pessoa, com cassação de mandato ou suspensão de direitos punitivos. Esses coronéis eram chamados coronéis dos IPMs. E aí eles começaram a ficar chateados porque o Castelo Branco não punia. Eles mandavam um inquérito para o Castelo falava, não, esse aqui não, vamos deixar passar. Esses coronéis dos IPMs, na época, se tornaram um grupo de pressão. Pressionando pelo quê? Por continuar punindo. O que aconteceu com o ato institucional que a junta decretou? Esse ato, ele estabeleceu um prazo para as punições. Até junho, julho, vocês me desculpem se eu tiver com as datas um pouquinho erradas, mas a variação é pequena. O Castelo Branco podia fazer as punições. Então ele foi empurrando com a barriga, como a gente diz, o Marechal Castelo, que era o primeiro presidente, para acabar logo aquele prazo e ele poder governar, que ele imaginava que ia fazer um governo magnífico. Não foi nada disso, a gente vai ver daqui a pouco. Então esses coronéis foram ficando bem irritados. Era um grupo de pressão, falaram, não, tem que reabrir a temporada de punições, tem que terminar, eles chamavam de Operação Limpeza. A Operação Limpeza era justamente as prisões do que eles chamavam de subversivos, comunistas, etc. O ato institucional, então, o primeiro, teve um prazo. E quando acabou o prazo, esse grupo mais exaltado ficou cobrando para reabrir a temporada e o Castelo Branco falou que não, vamos fazer um governo liberal, voltado para a questão econômica. Assim. Essa é a origem da linha dura. O que a gente chama de linha dura, os militares mais radicais, começa aí como um grupinho de pressão. Esses coronéis dos IPMs, insatisfeitos com a moderação do Castelo Branco e com o fim do prazo de punir. E depois desse prazo não podia mais punir. Os militares eram meio estranhos, né? Eles dão um golpe, uma violência brutal, mas eles próprios se impuseram regras, leis, esses atos institucionais, esses decretos, é uma quantidade enorme. Bom, eles continuaram pressionando esses coronéis, aí já agregando mais militares, soldados em geral, capitães, tenentes, coronéis, etc. E tinha oficiais superiores também que eram mais radicais, sobretudo Costa Silva, que era um general que estava ali liderando esse grupo. Ele era o ministro do Exército do Castelo. Veio em 65 uma eleição para governadores, outra característica estranha do regime militar. Eles não suspenderam as eleições parlamentares. Claro que tudo era bastante reprimido, manipulado, tanto que na eleição de 65 para governadores, foram eleitos 2 governadores mais ou menos de oposição. Na Guanabara, o antigo estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, São Paulo e Minas também, governadores mais ou menos de oposição. E aí esses militares do grupo de pressão dos coronéis, das IPMs, falaram, não pode dar posse, como é que vai dar posse a esses caras que a gente justamente deu um golpe para impedir que eles continuassem? E aí criou-se uma crise em 1965. O Castelo
Castelo Branco quase que cai. Ele teve para ser derrubado. Vocês vejam que esse grupo de pressão, então, ele foi ganhando força. E o Castelo Branco quase que cai. Para não cair, ele concordou em reabrir a temporada de punições, reabrir a possibilidade de punir com suspensão de mandatos e de direitos políticos, que é por isso que veio chamado AI2, Ato Institucional número 2, como o primeiro não tinha número, o segundo foi conhecido como AI2. Em outubro de 65, o Ato Institucional número 2, de novo com prazo definido para punições até o final do mandato do Marechal Castelo Branco. Acabou o governo do Castelo Branco, ele puniu mais algumas pessoas, e esses coronéis dos IPMs já começaram a ser conhecidos como linha dura. Saíram nos jornais, eles eram chamados assim. Terminou o governo Castelo Branco, quem foi assumir? Justamente o seu ministro do Exército, Costa Silva, que estava aí liderando esses exaltados, essa linha dura. O Costa Silva assumiu, portanto, em 67, para um mandato de 4 anos, e ele assumiu sem a possibilidade de punir, portanto. A gente tem a memória do Costa Silva como muito duro, porque ele decretou o AI-5 depois, mas no início ele não podia suspender direitos políticos nem cassar mandatos eleitorais. E aí essa linha dura começou a se sentir realmente no poder. O Castelo Branco era moderado e com o governo do Costa Silva eles já se sentiram no poder. Só que o governo do Castelo Branco tinha sido muito ruim. Ele tentou fazer essa receita, vocês sabem, essa receita econômica de controle das finanças, que acaba gerando recessão. Então, a sociedade, e aqui já vai uma primeira polêmica, que tinha apoiado o golpe de 64 majoritariamente. O golpe de 64 foi amplamente apoiado pela classe média, pela igreja, pela imprensa. Começou a se sentir incomodada com essa recessão do final do governo Castelo Branco e se afastar. E surgiram aqui e ali primeiras manifestações de oposição. Ainda em 67, no finalzinho de 67, por exemplo, prenderam uns religiosos, então a igreja que tinha apoiado já ficou meio assim. O Castelo Branco tinha feito um pouco de censura, sobretudo ao teatro. Em 67 teve uma guerra muito interessante, uma greve muito interessante dos teatros municipal de São Paulo, do Rio e outros, os atores fizeram uma greve. Mas realmente a coisa vai explodir em 68, esse ano quase que mítico, né? Que todo mundo já ouviu falar das manifestações de 68, que realmente foram impressionantes. Tudo começou aqui no Brasil mais ou menos por acaso, porque havia lá no Rio de Janeiro, no restaurante universitário, conhecido como Calabouço, manifestações estudantis de secundaristas, manifestações assim relacionadas a preço do bandejão, essas coisas. E a polícia, sempre muito violenta no Brasil, desde então até hoje, acabou matando um estudante, o famoso estudante Edson Luiz, e os estudantes que estavam lá na manifestação, eles tiveram uma ideia brilhante, um pouco macabra, mas brilhante, que foi reter o cadáver do Edson Luiz, levaram para o prédio do que hoje é a Câmara, estenderam o cadáver assim na mesa, e, portanto, aquilo no dia seguinte estava nos jornais. Os estudantes foram brilhantes nessa época, nessa estratégia de manifestação social. Eles inventaram um slogan que eu acho genial: mataram um estudante, podia ser seu filho, e com isso atraíram a simpatia da classe média. Em geral, a juventude é muito esperta para fazer essas manifestações impactantes. Você imagina você colocar um cadáver na mesa de uma Câmara Municipal, ou esse slogan tão criativo, né? Lembra um pouco as manifestações
do levante popular da juventude, os escolásticos de hoje, né, os escrásticos, são uma coisa também muito impactante. Se vocês quiserem, a gente fala sobre isso no final. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que a morte do Edson Luiz, brutal assim, levou a passeatas. Esse período que vai da morte do Edson Luiz, em março, até outubro de 68, quando a repressão ficou violenta, março, outubro, novembro de 68. Foi um período de passeatas pelo Brasil inteiro, algumas muito numerosas, massivas mesmo, não só com estudantes, mas também com a classe média. Vejam aí a eficácia desse slogan: matar um estudante podia ser seu filho. Religiosos também. Então, essas imagens tão famosas, né, das passeatas de 68 aconteceram durante poucos meses. Março, outubro, novembro de 68, justamente o período que a memória daquele general que eu falava no início rememora como sendo das agitações. A repressão não tinha, nesse momento, possibilidade de suspender direitos políticos, caçar mandatos. Vocês estão lembrados? O poder de caçar mandatos acabou no finalzinho do governo Castelo. Então, o que a linha dura fez? Ficou pressionando Costa e Silva para editar um novo ato institucional. Essa é a origem do AI-5. Durante o ano de 68, essa linha dura, esses coronéis do IPN falavam: mas é general, ele também era marechal. Marechal, o senhor tem que reabrir a temporada de punições, a Operação Limpeza. Olha aí essas passeatas, olha aí esses protestos, a gente não tem instrumentos, só a polícia pode reprimir. Imagina, só a polícia. A polícia fazia barbaridade, a gente vai ver, se tiver tempo, depois eu mostro aí as fotos famosas dessa repressão. E o Costa e Silva, ele titubeou, ele não queria reabrir. E quando você chega na presidência da República, a vaidade, né, fica aí apontando para o que a história vai dizer no futuro. Mas ele era um homem muito velho, muito doente, e estava na presidência. Por quê? Porque contou com o apoio dessa linha dura. Então teve que também engolir o ato institucional que ele próprio assinou, o AI-5. E depois do AI-2 vieram o AI-3 e o AI-4, que são sobre questões menores. O AI-5 reabriu a temporada de punições. Aí foi a vitória da linha dura. Aquilo que começou como grupinho de pressão dos coronéis dos IPMs, agora chegou ao poder. 13 de dezembro de 68, final desse ano dos protestos, teve o AI-5. E aí o que eles fizeram? O AI-5 não estabelecia prazo. O ato institucional número 1 deu prazo de poucos meses para punições revolucionárias, que eles chamavam. O ato institucional número 2 também teve um prazo definido até o final do governo Castelo. E o ato institucional número 5, o AI-5 famoso, ele se tornou indefinidamente capaz de gerar essas punições revolucionárias que eles chamavam. Sobretudo, a suspensão dos direitos políticos e a cassação de mandatos. Mas também, aí vocês imaginam, né, com a linha dura no poder, eles passaram a fazer o que queriam. Essa é a fase, portanto, a partir de 69, que começa a haver um número maior de arbitrariedades. E como a esquerda também está mais mobilizada nesse momento, não só essa esquerda estudantil, a esquerda dos protestos de 68, mas também os grupos que já vinham há algum tempo apostando na hipótese de instalação no Brasil de um Estado socialista. Isso vem desde antes do golpe de 64, mas nesse contexto aí da ditadura militar, eles conseguiram agregar, nesse momento de 68, os grupos de esquerda revolucionários conseguiram atrair para dentro de si mais gente. Cresceram.
inclusive com esses estudantes, esses jovens que em 68 tinham ido para as ruas protestar contra a ditadura. Aí também já tem uma outra questão polêmica. Quando o avião do Castelo Branco foi abatido? Foi logo depois de ele sair da presidência. Foi uma tragédia que aconteceu, o avião do Castelo Branco, poucos meses depois de sair da presidência, foi abatido. Um piloto sobreviveu, foi abatido, eu digo, foi um acidente, né? Chocou-se com outro avião, e o piloto que sobreviveu, inclusive, gravou as últimas palavras dele, foram: faça qualquer coisa para me salvar. Uma tragédia, né, que aconteceu, enfim, mas já era logo no iniciozinho do governo Costa Silva. Mas eu ia dizendo que em 69, esses grupos de esquerda revolucionária conseguiram atrair para seus quadros esses jovens que tinham protestado em 68. Então a gente tem que distinguir muito bem duas coisas. Uma são aquelas lideranças de esquerda revolucionária que já estavam convencidas da necessidade da luta armada, doutrinária e ideologicamente convencidas, até antes de 64. Mas, claro, nesse contexto de 68, no mundo inteiro houve manifestações, havia muita discussão política e ideológica sobre a hipótese de instalação de um Estado socialista através da luta armada. Então, esses grupos, quadros, lideranças organizados, estavam convencidos disso. Outra coisa são os jovens universitários em geral, secundaristas também, que no contexto dessa repressão absurda, viram essa saída como possível. Muitos deles hoje em dia, quando a gente os entrevista, falam assim: eu não era comunista, eu não estava pretendendo instalar o socialismo no Brasil, mas essa ação concreta de ir para as ações armadas urbanas, ela me pareceu possível naquele momento e eu fui. Então, há uma polêmica. A polêmica que distingue luta armada de resistência democrática. É a mesma coisa? Não. Outra coisa é a ideia de que a luta armada foi uma opção decorrente do AI-5. Olha aí de novo a tarefa em glória do historiador. Muita gente fala isso. Como houve o AI-5, então nós optamos pela luta armada. E os militares falam o contrário. Não, o AI-5 veio por causa da luta armada. Era a história do ovo da galinha. Quem é que veio primeiro? A luta armada ou o AI-5? O AI-5 ou a luta armada? Uma coisa não tem necessariamente tudo a ver com a outra, não. A gente está vendo que o AI-5 é um processo que vai se constituir como resposta àquele grupo de pressão que já estava insatisfeito lá em 64. Portanto, muito antes das passeatas, muito antes das ações armadas de 68. E, por outro lado, os quadros organizados das ações revolucionárias de esquerda já vinham também discutindo a hipótese da luta armada até antes do golpe de 64. Basta lembrar da Revolução Cubana, de 58. Claro, com o AI-5, a garotada que tinha ido para as ruas nas passeatas viu nesse ato institucional número 5 um estímulo para engrossar as ações revolucionárias. Mas se a gente quiser falar em termos bem rigorosos, não foi o AI-5 que levou a luta armada, nem foi a luta armada que levou os militares a optarem pelo AI-5. Então, aí tem o problema da memória. Que a memória dos militares diz que a luta armada foi uma consequência, a memória dos militares diz que o AI-5, a repressão, foi uma consequência da luta armada. Não é verdade. A repressão é uma opção vitoriosa da linha dura que vinha pressionando desde 64. Por outro lado, a esquerda revolucionária constituiu uma
memória que diz que a luta armada só veio por causa da repressão absurda do AI-5. Também não é verdade. Historicamente falando, como historiador, não estou falando de memória. Porque a luta armada já vinha sendo discutida no Brasil e em outros países como opção de estratégia revolucionária para a implantação do socialismo desde o final dos anos 50. Aí alguém me diz, mas e os jovens? Sim, esse sim, aí está certo. Eles engrossaram as ações armadas urbanas depois da derrota, das passeatas de 68. Vejam que eu uso a expressão ações armadas urbanas para distinguir a ação armada urbana daquilo que a gente no Brasil pode chamar de única guerrilha ou única luta. Também é uma expressão um pouco exagerada para designar a guerrilha do Araguaia. E houve, na verdade, enfrentamentos com o exército. No primeiro, o exército foi derrotado, vocês sabem, talvez. Mas a guerrilha do Araguaia não é a mesma coisa que as ações armadas urbanas, que são as mais famosas. Quando a gente vê essas imagens dos protestos nas ruas, dos assaltos a banco, os famosos sequestros de embaixadores, inclusive esse famosíssimo, do Charles Elbridge, que era embaixador dos Estados Unidos. Isso são ações armadas urbanas, sobretudo essas, sequestros de diplomatas e assaltos a bancos para manutenção, sobretudo dos companheiros que já estavam presos. Mas essas ações armadas urbanas são diferentes da guerrilha do Araguaia que houve no Brasil. A experiência mais conhecida, porque é a única, praticamente, de uma luta armada insurrecional que acabou sendo dizimada pelo exército até 72. Entre 69 e 72, eles se prepararam, foram enfrentados pelo exército e depois dizimados. Então, muita gente foi presa aqui, por exemplo, como decorrência das ações armadas urbanas. Eu chamo assim, ações armadas urbanas. Muitos colegas meus chamam de luta armada no espaço urbano, enfim, é o nome que a gente quiser usar. Mas é interessante distinguir as duas coisas, Até porque a repressão, ela também distinguia. Quem já ouviu falar daquela frase horrível do ex-presidente Ernesto Geisel, que foi revelada pelo Hélio Gaspari? Não sei se vocês já leram esse livro do Gaspari, o volume no qual ele menciona essa frase do Geisel, que é a seguinte: ele estava conversando com outro militar e fala o seguinte: esse negócio de matar é horrível, mas tem que ser. Justo Geisel, tido como moderado, o pai da abertura, ele estava com um general ao seu lado, falando, esse negócio da repressão, tem que matar, é ruim, mas tem que ser isso mesmo. O que ele estava se referindo? Ele estava se referindo à decisão dos militares em relação à guerrilha do Araguaia. A estratégia dos militares em relação à guerrilha do Araguaia era uma estratégia militar, no sentido de que foi tomada uma decisão militar de eliminar os inimigos. Eles tinham os guerrilheiros do Araguaia como um confronto militar. Olha como as coisas são diferentes, Já a ação armada urbana, não. No espaço urbano, eles agiram como agiram, através de um sistema muito sofisticado de repressão, sobretudo o DOI-CODE, que eu explico daqui a pouquinho como é que era, como é que foi montado. Mas são coisas diferentes. Inclusive, eles se orgulham da guerrilha do Araguaia. Os militares, quando eu entrevisto esses militares, eles falam, nós tomamos uma decisão militar, fomos lá uma vez, fomos derrotados, na segunda vez a gente acabou com aquela história. É uma guerra. Eles entendem aquilo como uma guerra. E não ocultam, nunca ocultaram, digamos assim, até um certo orgulho quando a gente os entrevista, que foi uma ação eficaz.
Já a repressão urbana, eles têm vergonha. Sempre tentaram esconder, vergonha sim, tentaram mentir sobre a questão da tortura e dos assassinatos que houve na repressão urbana. Veja que a cabeça do... Se a gente quer fazer história, a gente tem que entender a cabeça das pessoas. Na cabeça do militar, uma ação militar contra a guerrilha do Araguaia é uma coisa totalmente diferente de uma ação, vamos dizer, policial no espaço urbano. Então, a repressão das ações armadas urbanas, ela foi distinta, não foi uma ação militar, não foi uma operação militar. Eles inventaram um sistema extremamente complexo chamado DOI-CODE. DOI-CODE é uma sigla enorme que significa destacamento de operações, de informações, etc. E tal. Quem tiver curiosidade, eu digo depois. Esses DOI-CODES foram implantados juntos aos exércitos, às grandes unidades do exército. Vocês sabem que naquela época havia o primeiro, o segundo, o terceiro exército, o comando militar do Planalto, as grandes unidades do exército, o primeiro exército no Rio, o segundo exército em São Paulo, o terceiro no Sul, assim por diante. Em cada uma dessas grandes unidades foi implantada uma célula mista que reunia Exército, Marinha, Aeronáutica, Exército, Marinha, Aeronáutica, mas também Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Feminina, havia de tudo no DOI-CODE. Eram destacamentos bem ágeis e múltiplos, e esses DOI-CODES, sobretudo, que faziam as operações de combate às ações armadas urbanas da esquerda nas grandes cidades. Né? E, portanto, é isso que a gente tem como uma memória da repressão mais conhecida, porque a guerrilha do Araguaia, na época, era censurada. Evidentemente que nos jornais não havia nenhuma notícia até 77, 78, ninguém nem sabia o que tinha acontecido. Mas aqui em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, de repente a gente via alguém sendo preso na rua, ou então a pessoa, depois que era liberada, contava para os colegas como é que foi feito aquilo tudo. E esse DOI-CODE era bárbaro. Eles adotaram logo uma estratégia que consistia em prender a pessoa e imediatamente submetê-la à tortura para conseguir a revelação rápida de informações. Vocês conhecem, provavelmente ouviram falar da estratégia que esses grupos urbanos da esquerda adotaram o chamado ponto. Né? Quando alguém era preso, isso era descoberto pelos companheiros, porque eles combinavam que, olha, então hoje, a tal hora, a gente se encontra ali na Avenida Paulista, número tal. Se eu não aparecer, você fica sabendo que eu fui preso. Por isso que a repressão, rapidamente, assim que prendia, já fazia tudo para conseguir as informações, antes que chegasse a hora do encontro. Então, antes que os companheiros soubessem que aquele havia caído. Essa é a razão da tortura. Tortura que foi praticada no interior desse sistema DOI-CODE e em outras agências também. Eu estou me referindo ao DOI-CODE, mas é claro, o DOI-CODE era um sistema federal. Havia os sistemas estaduais, como aqui, por exemplo, funcionava o DEOPS, que era ligado à Secretaria Estadual do Governo do Estado, que os governadores estaduais colaboravam com essa repressão também. Então, isso era parte da repressão no espaço urbano, que acontecia em termos gerais dessa maneira. E vocês sabem, evidentemente, das barbaridades, das atrocidades que eram cometidas por essas turmas de captura e turmas de informações. Cada DOI-CODE tinha grupos especializados nas prisões, que eram chamados de turmas de captura, e quando o preso chegava aqui na prisão, ou no DOI-CODE do segundo exército, ele era torturado por esse grupo das turmas de informações, esses policiais ou pessoas da Polícia Civil, ou mesmo militares, aí variava, que eram especialistas em recolher informações através
dessas ações violentas, de tortura psicológica, tortura física, todos esses detalhes horríveis que talvez vocês conheçam, já tenham ouvido falar. E aí essas informações eram trabalhadas por agências especializadas. A gente pode entender que a repressão, ela tinha dois lados. Um era esse grupo que fazia a prisão e a tortura, que às vezes gerava assassinatos e tal. Outro era um grupo que não fazia prisão, mas era especializado em espionagem e em análise de informações. Era a chamada comunidade de informações. Eles próprios se chamavam de comunidade de segurança, essa turma aí das prisões, e comunidade de informações. Qual era o órgão central da comunidade de informações? O SNI, o Serviço Nacional de Informações. Então, o SNI tinha sido criado já lá em 64 pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que durante a ditadura continuou funcionando uma parte do tempo, em 64 aprovou o SNI. O primeiro chefe do SNI é famosíssimo, o general Golberido Couto Silva. Esse SNI funciona, existe em todos os países do mundo órgãos desse tipo. Até hoje nós temos no Brasil a ABIN, mas durante a ditadura militar foi SNI, e eles em geral existem para quê? Para gerar informações sofisticadas, elaboradas para o presidente da República. E foi assim, de 64 até 69, quando houve o AI-5. Então, o que aconteceu foi que depois do AI-5, a linha dura tomou conta do SNI. Tomou conta do SNI, nessa época que a gente está falando, aí de 69, quem era chefe do SNI, vocês já ouviram falar também, era o general Médici, que depois vai ser presidente da República. Então, pensem assim, tem um lado da repressão, que é o que faz vamos chamar assim de trabalho sujo, né? A prisão, a tortura. Eles são conhecidos como comunidade de segurança, integrado por esses órgãos do gênero DOI-CODE, DEOPS. E de um outro lado você tem o pessoal que fazia a análise das informações, estudava como é que era a organização dos grupos de esquerda, infiltrava espiões nos grupos de esquerda, verificava como é que estava trabalhando os professores de esquerda que davam aulas nas universidades, ou os médicos que atuavam nos hospitais, como é que eles faziam isso? Esse Serviço Nacional de Informações estabeleceu em cada órgão público uma célula de espionagem, nos ministérios, nas estatais, nas universidades, todo lugar tinha. Olha, mas era uma comunidade enorme. Gente abessa trabalhou nesse negócio de ficar espionando a vida das pessoas. Tinha, nos ministérios eram chamados Divisões de Segurança e Informações, DSI. Nas universidades, eu me lembro quando eu estudava ainda durante a ditadura, sempre tinha alguém supostamente disfarçado de estudante, mas que a gente sabia que era o cara ali da AESI, Assessoria Especial de Segurança e Informações, AESI, aquele rapaz com um corte de cabelo meio militar assim, com uma prancheta, achando que estava passando desapercebido. E todo mundo cabeludo e barbado. Enfim, tinha essa parte aí da espionagem. E é uma forma de violência também. A repressão, quando a gente pensa logo na tortura, na prisão, no assassinato. Mas a espionagem também. Veja um exemplo. Vamos supor que eu estivesse lá nessa época, cogitado para ser nomeado pelo reitor da UFRJ, chefe de departamento. Chefe do departamento de História. Esse cara da espionagem, ele, em geral um coronel,
ele podia mandar um informe para o reitor dizendo assim: professor Carlos Filho, esquerdista, foi visto em visita ao famoso líder comunista fulano de tal. O reitor recebia aquele papel, mas eu não vou nomear o Carlos Filho, ele nem morto, ele vai prejudicar a minha própria carreira. Então tem muita gente que nem sabe que foi prejudicada pela ditadura. Alguém que trabalhava na Petrobras, era cogitado por um cargo, ia lá rapidamente o agente de espionagem da Petrobras e dizia: não, esse aí é esquerdista. Dizia não, eles mandavam informes, um informe secreto, que só circulava pelas altas autoridades, os presidentes das estatais, reitores das universidades, os ministros de Estado. Era uma troca frenética de papéis. Nas multinacionais, Exatamente. Volkswagen, Mercedes, Nas empresas, tudo isso. Então, essas pessoas que recebiam essas denúncias da comunidade de informações ficavam com medo. Imagina se você era um reitor, um presidente estatal e recebia uma denúncia de que fulano de tal é comunista ou subversivo. Você não nomeava aquele cidadão para nada. Então, a comunidade de informações fez esse trabalho durante a partir de 69. Tudo isso, o DOI-CODE e a comunidade de informações foram criados a partir de 69, graças ao AI-5. Então, é por isso que eu falei no início que a história da ditadura pode ser vista como a história da montagem, da repressão e da sua desmontagem. Eles começaram, como eu falei, como um grupinho de pressão, aqueles coronéis dos IPMs, insatisfeitos com a brandura, com a moderação do Castelo. Depois, em 65, tiveram fôlego com a decretação do AI-2, e depois, em 68, chegaram ao poder, com o AI-5. Portanto, em 69, iniciozinho de 69, é que se montam os sistemas DOI-CODE e o sistema da comunidade de informações. É por isso que a gente fala, a partir de 68, a repressão ficou bárbara mesmo. Por isso, foi assim que aconteceu. E isso